Bom, pessoal, então para fazer o projeto desse cropped, eu vou usar aqui esse bege clarinho, tá? Eu não vou, por enquanto, passar o tex e a agulha para vocês. Eu vou deixar na descrição, porque essa peça a gente vai usar mais medidas. Então eu tenho aqui o meu bojo pronto, já fiz aqui a carreira de acabamento em volta. Tá? Isso aqui é simples de fazer. É só perfurar, né, o bojo e depois passar essa carreira de acabamento. Então eu vou fazer ele aqui no tamanho M, que é um bojo 42, tamanho 42. Essa borda mais arredondada aqui, né, fica pro centro do seio. Eu vou começar aqui pelo bojo direito, tá? A gente vai começar essa peça pelo bojo direito, porque tem uma pequena diferença, então a gente vai ter que fazer o bojo separado. Aqui o meu bojo, ele tem 16 centímetros de comprimento por 16 de largura. Então aqui eu preciso de um quadrado, seria de 8 por 8. Só que a gente vai fazer ele um pouquinho menor, a gente vai fazer ele com 7 centímetros. Porque ele vai esticar um pouquinho, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu vou deixar na descrição aqui o tex e a agulha que eu estou usando. Mas como é por medidas, então você pode usar o tex que você preferir, a agulha que você preferir. Então aqui a gente vai dar início com a nossa laçadinha inicial. A gente vai fazer 17 correntinhas. A gente vai fazer 17 correntinhas aqui. Fiz aqui as minhas 17 correntinhas. Vou voltar aqui na minha quarta correntinha, dou uma laçada e vou fazer um ponto alto. Então aqui agora é um ponto alto em cada correntinha. Um ponto alto em cada correntinha. Fiz aqui então os meus pontos altos e fiquei com 15 pontos altos no total. Para essa peça, a gente sempre tem que ter pontos ímpares, quantidade ímpar de pontos, tá? Agora eu vou virar o meu trabalho. Vou subir 3 correntinhas. E agora a gente vai trabalhar aqui o ponto alto relevo. Então a gente vai pegar aqui pela frente, dessa forma. Deixa eu ver se eu foco melhor aqui. Isso. A gente vai pegar pela frente aqui para fazer o nosso ponto alto em relevo. Fiz o meu primeiro ponto alto em relevo. O próximo, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, vem aqui no buraquinho e faz um ponto alto. O próximo a gente vai pegar em relevo. Vem aqui no meio, passa para o outro lado, dá a laçada e faz o ponto alto. Ficando dessa forma. No próximo, ponto alto sobre ponto alto. Próximo, ponto alto em relevo. Entro bem aqui no meiozinho, saio do outro lado e faço o nosso ponto alto. Então, essa carreira será dessa forma, tá? Fiz aqui a minha carreira, ó, de ponto alto, ponto em relevo. Esse aqui será o nosso lado certo da peça. A gente vai fazer agora o lado avesso. A gente vira o trabalho. Vou subir 3 correntinhas. E agora, a gente vai pegar o ponto por trás.
dessa forma aqui, ó. Que esse é o nosso lado avesso, então a gente tem que fazer assim, um lado a gente vai pegar pela frente, o outro a gente vai pegar por trás. Assim. No próximo, um ponto alto normal. E assim por diante. Para o nosso lado certo da peça, ficar com esse veio aqui, ó. Tá vendo? Então, quando for o lado certo, a gente vai pegar pela frente. Quando for o lado avesso, a gente vai pegar por trás, tá bom? Então, aqui a gente precisa de um total. Aqui no caso eu tenho 7 centímetros, a gente precisa de um quadrado de 7 por 7. Quando chegar aqui nos meus 7 centímetros, eu volto para a gente dar continuidade. Tá bom? Terminei aqui o meu quadrado. Ficou com 7 centímetros de comprimento por 7 de largura. Tá? Para esse tamanho M que eu tô fazendo. Aqui no caso agora, o meu bojo direito, a gente vai trabalhar dessa forma. Por isso que eu falei que o bojo esquerdo vai ser trabalhado separado. Porque a gente precisa que os nossos pontos fiquem voltados para o centro do seio. E aqui também. Entendeu? Então, a gente vai virar ele aqui, ó. E a gente vai trabalhar aqui agora. Tá? Então, aqui, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Fazer uma carreira de pontos baixos. Por toda a volta da minha peça. Essa linha tá meio chatinha, né? Vou fazer aqui então uma carreira de pontos baixos. Até chegar nessa quina aqui. Você vai calculando aí, distribui os pontos. Para não ficar buraco, não ficar embabadado, tá? É só ir calculando mesmo. Cheguei aqui, ó. Nesse meu primeiro pontinho aqui, que seria uma correntinha. Aqui nessa quina, eu vou fazer 3 pontos baixos nesse mesmo espaço. Fiz aqui 3 pontos baixos no mesmo espaço. Agora eu vou seguir fazendo aqui pontos baixos em cada argolinha dessa aqui, ó. Ponto baixo em cada argolinha, até chegar aqui no final, tá? Chegando aqui eu volto. Fiz aqui os meus pontos baixos. Esse aqui é o nosso lado direito da peça. E aqui é o nosso lado avesso. Então, aqui eu preciso que esses pontinhos fiquem em relevo. Para isso, a gente vai virar o nosso trabalho. Vou subir aqui 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E aqui eu vou pegar em relevo. Pego nesse primeiro buraquinho. Vou sair aqui no segundo buraquinho com a agulha, dessa forma. Vou laçar a linha. Sair aqui e fazer o meu ponto alto em relevo. Venho aqui no pezinho desse ponto, que a gente terminou,
insiro a agulha, saio do outro buraquinho e faço a mesma coisa, laçada na linha, ponto alto. E assim por diante. Aí procura presta bastante atenção para não saltar. Tem que ser sempre no buraquinho onde a gente terminou aqui, porque se você saltar, você está diminuindo a peça, tá bom? Então é sempre no próximo, no buraquinho onde a gente terminou, a gente já faz o próximo ponto. Terminei aqui, entro, saio no próximo e faço o ponto alto. Então esse ponto ele vai ficar assim, ó. Tá vendo o relevo? Vai ficar dessa forma. A gente vai fazer isso por toda a volta. Cheguei aqui nos meus 3 pontos baixos, vou fazer em cada um também. Vou fazer por toda a volta em relevo dessa forma, tá bom? Fiz aqui então, ó, em relevo, inclusive nos 3 pontinhos. Cheguei aqui nesse último, eu vou fazer aqui também, ó. Tá? Dessa forma. Esse último aqui ele é bem chatinho, por isso que eu voltei aqui pra explicar, porque ele é bem chatinho de pegar. Então fiz aqui e aqui ficou dessa forma. Tá vendo que ficou um relevo? Essa partezinha aqui, ó, fica bem relevo, tá vendo? Então é isso. Essa carreira é assim, a gente vai virar o trabalho pro nosso lado direito da peça. E agora nós vamos trabalhar em ponto alto relevo novamente, da forma que a gente fez essa parte, tá? Então, a gente subiu 3 correntinhas, venho no próximo, vou pegar pela frente e vou trabalhar em relevo. O próximo, ponto alto sobre ponto alto. No próximo, eu entro aqui no meio, vou jogar a agulha lá para trás, dessa forma. O próximo, ponto sobre ponto. Então, essa carreira, até chegar aqui, a gente vai trabalhar dessa mesma forma, tá? Igual a gente fez aqui. Bom, pessoal, terminei aqui então, ó, a minha carreira, tá? Vou virar do avesso e vou fazer novamente como a gente fez aqui no quadrado, tá? Onde eu peguei aqui pela frente, agora eu vou pegar por trás. No próximo eu faço um ponto alto. O próximo eu peguei aqui pela frente, aqui eu vou pegar por trás. Dessa forma. O próximo, ponto alto normal. Então, aqui a gente vai fazer igualzinho a gente fez aqui, tá? Da mesma forma que a gente fez esse quadrado, a gente vai fazer aqui agora, tá? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Então, aqui no nosso bojo, vai ser assim. O nosso trabalho vai ser dessa forma. Tá? Aqui depois vai ter uma carreira de acabamento para prender no bojo. Então, o nosso trabalho tá ficando dessa forma. Aqui, a gente vai fazer sem aumentar e sem diminuir, até chegar aqui na altura do nosso bojo, tá bom? Então, aqui agora vai ser carreira de repetição. Lado avesso, lado direito, lado avesso, lado direito, até chegar aqui ao final, os 16 centímetros que eu preciso para o meu bojo, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, vocês façam aí o de vocês, que depois a gente vai fazer o bojo esquerdo, tá bom?
Então, vamos terminar esse bojo nosso aqui. Bom, fiz aqui então, gente, ó, a quantidade de carreiras que deu aqui para cobrir o meu bojo, tá? Aqui, ó. Então, o que acontece? Quando você for fazer o outro bojo, a quantidade de carreiras tem que ser a mesma, tá? Eu só não tô falando a minha quantidade de carreiras aqui, porque se você quiser usar um tex diferente do meu, então, assim, a gente tá usando medidas, né? Só que quando você for fazer, aí você tem que contar a quantidade de carreiras, tá ok? Então, aqui agora já dá pra mim, já cobrir o meu bojo. Eu vou fazer aqui agora, antes de prender o bojo, por toda a volta do meu trabalho, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, tá? Então, eu vou vir aqui no mesmo local. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para ficar melhor. Vou vir aqui no mesmo buraquinho aqui, vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Venho aqui no próximo pontinho, ponto baixo. No próximo buraquinho aqui um ponto baixo. E vou fazendo assim, distribuindo o ponto baixo. Tá? Nesse caso aqui, porque a gente tá trabalhando na lateral do ponto. Então, a gente tem que distribuir ele direitinho. Se fosse aqui, né, em cada pontinho, um ponto baixo. Nesse caso da lateral aqui, como é assim, ó, a gente tem que ir trabalhando, dividindo o ponto certinho para não ficar embabadado e nem repuxado. Aqui, ó, tá ficando certinho, tá vendo? Então, a gente vai fazer isso por toda a volta do nosso bojo. A gente vai passar essa carreira de pontos baixos. Tá bom? Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Tá bom? Bom, terminei aqui então minha carreira de pontos baixos por toda a volta da peça. Vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai prender essa peça no nosso bojo. Olha bem aqui, onde é para prender, tá? A gente vai vir aqui, ó. Vou prender aqui com um alfinete. Deixa eu aumentar aqui a câmera. Vou prender aqui com o alfinete, pra gente saber onde é a quina certinho aqui. A gente prender esse nosso bojo no nosso trabalho. Aqui também vou prender com um alfinete. Gente, eu escolhi esse tom de bege porque tá bem alta. No verão 2025, os tons nude estão em alta, viu? Marrons, nudes, bege. Aí eu achei interessante fazer nesse tom. Que já pega a tendência, já é a moda, né? Então aqui, beleza. Tá assim, né? Agora a gente vai prender aqui a nossa peça. A gente vai prender no bojo com ponto baixo. Então, a gente vai pegar lá no bojo, na carreira que a gente fez no bojo, e vai prender aqui com ponto baixo. E vai vir andando aqui um ponto do bojo, um ponto da nossa, vamos chamar isso aqui de capinha, né?
Então, a gente vai prender assim, ó. Um ponto lá atrás. Prender por toda a volta. Dessa forma. Deixa eu ver se está muito difícil de visualizar. Dessa forma. Vou pegar as 4 alcinhas aqui, ó. Laçou, fez ponto baixo. Dessa forma, vai ficar. Então, a gente vai prender aqui a volta todinha, até chegar aqui onde a gente iniciou, tá bom? Aqui, gente, ó, prendi por toda a volta, com pontos baixos. Olha que coisa linda que tá ficando. Agora eu vou prender aqui, ó, no meu último pontinho aqui, com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui, vou fazer 5 correntinhas por enquanto. 3, 4, 5. Vou deixar essas 5 correntinhas aqui em espera por enquanto, tá? Vou cortar o meu fio aqui, eu vou deixar um pedacinho, que isso aqui a gente vai prender no próximo bojo depois, tá? Aí eu vou ver aqui ainda o espaço que eu vou deixar aqui entre um ponto e entre um bojo e outro, tá bom? Ó, a parte de trás ficou assim, ó. Olha que coisa mais linda e mais bem feita, gente. A gente tem que procurar fazer trabalhos assim para os nossos clientes. Que a gente vê assim, tem pessoas que costuram o bojo à mão, sem nenhum acabamento, aí vende por um preço baratinho e desvaloriza tanto o trabalho de um artesão, né? Mas olha que coisa mais linda que tá ficando o nosso trabalho. Então aqui agora, sem mais enrolação, a gente reserva esse e a gente vai pro bojo esquerdo, tá? Pro nosso bojo esquerdo. Então aqui o que eu havia explicado é o seguinte, né? Que essa peça, ela tem que ficar jogada pro centro. Então aqui eu já tenho um outro quadradinho desse aqui pronto. Lado certo, lado avesso. E ele tem que ficar dessa forma. Jogando os pontos pro centro do seio, tá? Dessa forma. Então aqui agora eu vou reservar esse bojo. E a gente vai vir trabalhar nesse. E aqui a gente vai fazer praticamente a mesma coisa, né? A gente fez no outro. Eu vou dar aqui, ó, uma laçadinha inicial. Vou dar aqui minha laçadinha inicial. Vou prender aqui, ó, bem no início, no primeiro pontinho aqui. Vou passar esse fio que eu vou prender ele. Dessa forma. E aqui, vou fazer uma correntinha. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. Já aproveito para esconder esse fiozinho aqui. E vou fazendo pontos baixos. Gente, essa peça é foto. Eu peguei a foto na internet, achei muito lindo e diferente, né? Mas eu achei só foto na internet. Por isso que eu resolvi passar para vocês aqui. Uma peça muito bonita, modela bem o corpo, né? Então aqui, ó, cheguei aqui no meu último pontinho. Nesse último pontinho, eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar. 3 pontos baixos no mesmo lugar.
Bem apertadinho aqui o ponto. E agora eu vou vir trabalhando com pontos baixos nessa lateral até chegar aqui, ó. Tá? Então aqui, como nas outras laterais, eu só vou ir dividindo os pontos certinhos para não ficar repuxado e não embabadar. Tá bom? Então é só ir fazendo pontinhos baixos, olhando certinho para não ficar certinho, não ficar embabadado e nem ficar repuxado. Dessa forma aqui, até chegar aqui ao finalzinho, no nosso último pontinho. Assim. Aqui, ó. Então, a nossa peça, essa aqui agora é a esquerda, né? Peraí que até eu tô me confundindo aqui. Então, ela é assim. É isso aqui, né? Então, aqui agora a gente precisa voltar fazendo com que esses pontinhos fiquem em relevo, como no outro bojo, como a gente fez no outro bojo. Vou voltar só um pouquinho aqui com vocês, mas caso você tenha dúvida, é só você voltar o vídeo, tá bom? Então aqui eu faço 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Vou entrar nesse primeiro buraquinho e faço o meu ponto alto. Entro aqui no pezinho, saio no próximo buraquinho e faço o meu ponto alto. Entro no pezinho do ponto que a gente fez, saio no próximo buraquinho e faço o meu ponto alto. Dessa forma. E aí vai ficar o relevo. Deixa eu aproximar que tá ruim de olhar. Vai ficar aqui o relevo como ficou do outro lado, tá? Então aqui, essa carreira vai ser feita dessa forma. E depois nós vamos voltar fazendo esses nossos pontos em relevo aqui, tá? Deixa eu ampliar aqui de novo. Então, aqui vai ser repetição agora, não tem necessidade de eu explicar. Eu só vou fazer o que eu já tinha feito na outra. Eu só voltei aqui para explicar nesse sentido aqui. Entendeu? Então, aqui a gente vai deixar em relevo esses pontinhos. Depois a gente vai fazer uma carreira vai fazer carreiras, né? De ponto alto em relevo, como essas aqui, até chegar aqui ao final. E como eu disse, né? Como a gente já tem essa peça pronta, a gente conta quantas carreiras que a gente usou e faz a mesma quantidade aqui, tá bom? Vou fazer esse meu bojo e volto com vocês com os dois já prontos, tá? Porque aí, depois que eu terminar essa parte aqui desse bojo, eu vou fazer a carreira de pontos baixos em volta dele todo. E depois, uma carreira de pontos baixos unindo o bojo à minha capinha, tá bom? São 2 carreiras de ponto baixo, né? Uma eu fiz em volta dele todo. E a segunda eu fiz prendendo o bojo na nossa capinha, tá? Então, não tem segredo. Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo. No caso aqui, eu só tô explicando por causa desse sentido aqui do ponto. Vou fazer esse meu bojo e volto com ele terminado, tá? Bom, gente, voltei aqui então, só para deixar claro aqui, para não fazer confusão, né? Aqui o nosso bojo esquerdo.
terminei aqui, ó. Essa linha que eu tô usando, o tex dela, é 516. Então, aqui no bojo direito, eu fiz 8 carreiras. Terminei aqui as minhas 8 carreiras. Vou fazer uma carreira de ponto baixo por toda a volta. Cheguei aqui, prendo com um ponto baixo, baixíssimo. Depois eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos, prendendo um bojo no outro, tá bom? Então, eu vou fazer aqui minha carreira de pontos baixos, a segunda carreira de pontos baixos prendendo um bojo no outro e volto quando ele estiver terminado, tá ok? Bom, gente, terminei aqui então o meu bojo esquerdo, tá? Prendi aqui, tá bom? Fechei aqui com um ponto baixíssimo e eu fiz aqui, com o meu tex, eu fiz 40 correntinhas, tá? Tá dando aqui 20 centímetros de correntinha, tá bom? Então, assim, para esse tamanho M, a largura, a circunferência abaixo do busto é 84 centímetros. Só que a gente não pode fazer 84 centímetros, né? Porque essa peça nossa, se eu fizer os 84 centímetros, na parte das costas, não vai sobrar um espaço para poder trançar o cordão, tá? Então, tem que ser menor. Nesse caso aqui, eu fiz um desenho aqui, não reparo não que eu sou crocheteira, né? Não desenhista, mas dá para entender. Aqui é o nosso bojo, tá? E aqui é o outro bojo. Então, aqui abaixo do busto, se eu fizer 84 centímetros, vai fechar o círculo, né? A circunferência do corpo. E não vai ter espaço para trançar o cordão lá atrás. Então, tem que fazer menor. Então, aqui eu fiz 20 centímetros pro lado de cá. E vou fazer 20 centímetros do outro lado. Com essa parte aqui tecida, vai dar 70 centímetros. 70 centímetros de comprimento. Então, sobrando um espaço para poder trançar o cordão na parte de trás do nosso cropped, tá? Então, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu fiz aqui 40 correntinhas, né? Fiz aqui as minhas 40 correntinhas. Vou fazer mais uma correntinha. Venho aqui no primeiro pontinho da correntinha, vou fazer um ponto baixo. Essa forma que eu estou fazendo essa blusa, gente, aqui, no caso aqui, em cada correntinha eu vou fazer um ponto baixo, tá? Então, voltando aqui, essa forma que eu estou fazendo essa blusa é a forma que eu interpretei a foto da internet. Caso vocês, assim, achem uma forma mais fácil, melhor de fazer, entendeu? Até se compartilhar comigo eu vou gostar muito, tá? Então, assim, eu tô fazendo dessa forma, que é a forma que eu tô interpretando através da foto da internet que eu vi. Então, aqui, ó, nessas minhas 40 correntinhas, ou nesses meus 20 centímetros, né? Vamos falar em centímetros, porque eu não sei qual tex de linha vocês vão usar. Eu aconselho um tex assim mais grossinho, porque a peça fica mais armadinha, sabe? Se for um tex muito fino, não fica, acredito que não vai ficar muito legal. Aí aqui, vou fazer aqui essa carreira de pontos baixos. Bom, dessa forma, tá?
Gente, eu espero que vocês estejam gostando das videoaulas que eu estou postando, tá? Caso tenha alguma dúvida, deixe para mim nos comentários, que eu vou fazer questão de responder vocês, tá bom? Se inscreva no canal, que eu vou estar sempre trazendo peças. Vou procurar trazer peças diferentes como essas, assim, que às vezes a gente vê só a imagem na internet, né? E não tem uma base para iniciar. Então eu vou procurar trazer sempre peças diferentes, tá bom? Chegando aqui, ó, no finalzinho da nossa correntinha de 20 centímetros, fiz aqui o meu último ponto baixo e vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo, dessa forma. Esse fio aqui eu vou cortar ele e vou arrematar, tá? Vou trazer ele aqui para trás e vou arrematar ele. Vou arrematar ele aqui, ficando assim. Tá bom? Agora, aqui a gente já havia deixado 5 correntinhas. Eu vou colocar mais 2 correntinhas. Deixa eu começar aqui de novo, porque uma aqui ficou muito apertadinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, tá? Essas minhas 7 correntinhas tá dando 4 centímetros de espaço entre um busto e outro, entre um bojo e outro. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou unir aqui o meu bojo direito no meu bojo esquerdo. Com um ponto baixíssimo, tiro tudo e vou puxar essa linha lá para trás, para arrematar, tá? Ficando dessa forma. Tá bom? E aqui, agora nós vamos fazer o seguinte, a mesma quantidade de correntinhas que você fizer no seu tex, eu fiz ali, os meus 20 centímetros deu 40 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui um cordão com 40 correntinhas. Vocês façam aí com o tex que você estiver usando, a quantidade que vocês fizeram também. Pra gente fazer esse lado de cá do bojo, fazer igual a gente fez aqui, ó. Tá bom? Igual a gente fez esse lado de cá. Então, eu vou fazer aqui o meu cordão de 40 correntinhas e já volto. Fiz aqui, ó, o meu cordão com 20 centímetros de comprimento. No meu caso, 40 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, no meu trabalho, no meu bojo direito, e vou prender essas correntinhas aqui. Desse lado de cá, vou prender com um ponto baixíssimo. Vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar para o próximo pontinho de cima com mais um ponto baixíssimo. Tá? Ficando assim, ó. E aqui agora, eu vou trabalhar pontos baixos em cima de cada correntinha. Por todos os meus pontos da correntinha, dos meus 20 centímetros.
eu vou trabalhar pontos baixos por toda essa correntinha aqui, tá bom? Vou trabalhar os meus 20 centímetros aqui e já volto pra gente continuar. Bom, terminei aqui então o meu outro lado com pontos baixos, tá? Como do lado de cá, como desse lado. Agora eu vou virar o trabalho. Vou virar o trabalho. Vou puxar essa correntinha aqui e vou jogar ela aqui pra cima. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho, porque eu mudei a câmera aqui para ficar maior, né, mais alto, para ficar melhor a visualização. Mas deixa eu ampliar aqui um pouquinho para ficar mais próximo. Então aqui, ó, terminei aqui, vou jogar ela para cá, ó, tá? Com um ponto baixíssimo. Assim. Porque agora a gente vai trabalhar a parte de baixo do nosso bojo, tá bom? Então aqui a gente vai fazer ponto baixo. A gente vai fazer uma carreira aqui de pontos baixos. Por todo esse cordão de 20 centímetros que a gente fez. Dessa forma. Deixa eu dar uma puxadinha nesse fio aqui que eu já tô escondendo aqui atrás. Então a gente vai trabalhar pontos baixos por todo esse cordão aqui. Vou vir aqui trabalhar pontos baixos por todo esse bojo. Aqui também vou fazer pontos baixos, passo para o outro bojo com pontos baixos. E esse lado aqui também, tá? Chegando aqui, eu volto com vocês, tá bom? Então, essa carreira nossa vai ser toda em pontos baixos. Terminei aqui, então, minha carreira de pontos baixos, ó, por toda a nossa volta aqui, ó, tá bom? Então, aqui agora, a gente vai virar o nosso trabalho, novamente, e a gente vai fazer uma carreira de pontos altos, tá? Então, vão ser 3 correntinhas, no próximo, ponto alto. Então, a gente vai trabalhar ponto alto em cada ponto da base, até chegar lá no final, tá bom? Ponto alto em cada ponto da base, ok? Terminei aqui, ó, carreira de pontos altos por toda a volta. Gente, aqui eu prendi o bojo de uma vez, porque eu gosto de trabalhar dessa forma, entendeu? Eu acho que o trabalho fica muito mais bem feito e muito mais bonito. Só que quando você vai trabalhar nessa parte, é meio incômodo, porque o bojo é durinho, né? Se caso você tenha dificuldade, você pode deixar para prender o bojo, costurar ele crochê no crochê, né? Lógico que você vai fazer esse acabamento aqui bonitinho, né? E depois você vem e costura essa parte nessa aqui. Mas eu acho que assim fica muito mais bonito o trabalho, tá? Então, voltando aqui, para não alongar muito o vídeo, terminei minha carreira de pontos altos. Vou virar o meu trabalho novamente. E agora, a gente vai fazer esse mesmo esquema aqui, ó, de ponto em relevo, tá?
Então, a gente vai fazer 3 correntinhas. Venho no próximo. Vou pegar aqui pela frente. Dessa forma, né? No próximo, ponto sobre ponto. No próximo, em relevo. Entro aqui no meio, saio do outro lado e faço meu ponto alto. O próximo, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui agora, a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou aqui no bojo, tá? Deixa eu ampliar aqui de novo. Da mesma forma que a gente trabalhou aqui, a gente vai trabalhar essa parte de baixo aqui do cropped, tá? Desculpa, gente, que eu tô meio gripada ainda. Tô sarando da gripe. A minha garganta ainda tá meio ruim, tá? Então, aqui, a gente vai trabalhar da mesma forma. A partir desse ponto alto que a gente fez aqui, ó, a gente vai trabalhar por 8 centímetros. A gente vai trabalhar por 8 centímetros. Tá? Aqui, ó. A partir desse ponto alto que a gente vai medir, tá? 8 centímetros em ponto relevo. Igual tá aqui, ó. Vai ser essa parte aqui de baixo. Tá ok? Então, eu vou fazer aqui os meus 8 centímetros de ponto relevo. Quando eu terminar, eu volto pra gente dar continuidade no acabamento da nossa peça. Ainda falta um pouquinho, ainda falta bastante coisa ainda, mas tá indo, né? Então, eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês, tá ok? Bom, terminei aqui então essa parte de baixo aqui do cropped. Vou virar aqui no meu trabalho. Eu vou fazer aqui uma carreira com pontos baixos, tá? Então, vai ser ponto baixo em cada pontinho da base até o final. Ponto baixo em cada pontinho da base, tá bom? Até chegar lá no finalzinho, chegando lá eu volto. Bom, terminei aqui então a minha carreira de pontos baixos. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou arrematar esse fio, tá? Então aqui agora, gente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma pausa nesse vídeo, porque tá ficando meio longo. Eu vou fazer uma segunda parte, tá? Fazer um segundo vídeo, para não ficar tão cansativo. Espero que vocês estejam gostando da aula, tá? A gente vai terminar esse cropped no nosso segundo vídeo, então. E comentem o que vocês estão achando, tá bom? Para mim é muito importante o comentário de vocês. Compartilhem, se inscrevam no canal, tá? Eu vou deixar o link da segunda aula na descrição para vocês não terem que ficar procurando, tá bom? Então, por hoje vai ser isso. E a gente volta na segunda aula pra gente terminar essa peça linda que a gente está fazendo, tá bom? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E assistam a parte 2 do vídeo, tá bom?
Tchau, gente. Obrigada.